Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, eu sabia, todo mundo sabia, aliás, que a Carla Zambelli não é assim nenhum primor de inteligência. Agora, que ela tinha um nível de irresponsabilidade a ponto de tentar colocar na rua, em liberdade, um criminoso faccionado do Comando Vermelho, aí eu acho que ela foi um pouquinho longe demais e agora ela está respondendo por isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do processo contra ela, da denúncia que foi oferecida ao STF por conta da invasão que ela fez ao sistema do Conselho Nacional de Justiça junto com o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, aquele hacker da Vaza Jato, tirou o sigilo, então a gente teve acesso agora à decisão do Procurador-Geral da República que denunciou a Carla Zambelli pela invasão do sistema do CNJ. E apareceu de tudo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o mandado de prisão do Alexandre de Moraes contra ele mesmo, que ela falsificou e mandou o Walter Delgatti Neto colocar lá no sistema. Só que depois disso, quando apareceu a denúncia e todo mundo teve acesso, a gente viu que tem muito mais coisa, não é só isso não. Ela também mandou inserir 9 alvarás de soltura de presos em Brasília, em Mato Grosso, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, gente perigosa que quase foi solta por causa dessa atitude da Carla Zambelli. Inclusive um deles, Sandro da Silva Rabelo, conhecido como Sandro Louco, um cara perigosíssimo do Comando Vermelho, que tem mais de 200 anos de prisão para cumprir e está preso lá em Cuiabá. Ele é faccionado do Comando Vermelho, foi condenado 15 vezes condenado, fora os crimes que ele responde que ainda não tem condenação. Ele tem condenação por homicídio, tem condenação por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tem condenação por sequestro, por roubo, e como eu falei, é integrante de uma das facções criminosas mais importantes e mais cruéis do Brasil, que é o Comando Vermelho. E eis que eles colocaram lá no Sistema Nacional do Banco de Dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, esse é o nome, que pertence ao Conselho Nacional de Justiça, alvarás de soltura. E essa gente quase foi solta por causa disso, foi por muito pouco que a Justiça percebeu que eram documentos falsos e eles não foram soltos, mas foi por pouco mesmo. E agora, depois que a Polícia Federal investigou tudo, levantou todas as informações de acesso que foram feitas no Conselho Nacional de Justiça, descobriu que também tinha esses mandados falsos aí e ela está respondendo por isso agora. Um absurdo, assim, uma tentativa de descredibilizar a Justiça. Para quê? Para descredibilizar as urnas eletrônicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As urnas eletrônicas, elas não são sequer conectadas à internet. A gente sabe disso. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios funcionando já se informou a esse respeito, já sabe disso. Mas qual que era a ideia? A ideia dela era dizer, olha, a justiça não é confiável. E como que não é confiável? Olha só, entramos no sistema da justiça e fizemos uma balbúrdia lá dentro. Então ela combinou isso, segundo a denúncia. A denúncia é essa que está aparecendo na tela aí agora para você. São 45 páginas, eu li todinha e tem informações assim de arrepiar o cabelo. A Carla Zambelli realmente agiu como uma criminosa perigosa ao ser mandante, é o que diz essa denúncia, ela foi a mandante da invasão. E ela determinou não só aquela palhaçada que foi feita com o Alexandre de Moraes, como todos esses outros alvarás de soltura aí. Por isso que ela e o Walter Delgatti Neto vão responder por 10 crimes. 10 crimes diferentes, porque cada inserção de um dado falso, de um alvará de soltura, de um mandado de prisão, como foi o caso do Alexandre de Moraes, cada um é um crime diferente, vai ter responsabilização diferente. Ela foi denunciada, então, 10 vezes pela Procuradoria-Geral da República. Agora o STF vai avaliar essa denúncia e provavelmente vai tornar a Carla Zambelli ré. E o mais curioso disso tudo é que lá no Conselho de Ética da Câmara não tem nada, né? O único processo que tinha ela foi um processo por quebra de decoro parlamentar, porque ela xingou um colega deputado e esse processo foi arquivado e ela está tranquila exercendo o mandato dela. Esse Brasil, né, cheio de injustiças, inclusive fiz um outro vídeo falando sobre isso também, o Brasil das injustiças, e Carla Zambelli é mais uma que se beneficia da lentidão da justiça brasileira
e também da cara de pau do Congresso Nacional, que permite que um deputado, no caso uma deputada, faça qualquer barbaridade contra o Estado Democrático de Direito, ataque as instituições, invada o sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça e continue lá exercendo o mandato, fazendo as barbaridades que ela costuma fazer. Carla Zambelli continua deputada federal, sabe-se lá até quando, né? Porque enquanto ela não for condenada, já que a Câmara aparentemente não vai fazer nada mesmo, enquanto ela não for condenada no STF, ela não perde o mandato. Sendo condenada por um caso, por um processo criminal, ela perde automaticamente o mandato. Mas enquanto ela não for condenada, ela fica lá, usando o microfone, falando todas as barbaridades que ela fala e tentando de todas as formas ser reaceita pelo bolsonarismo. Porque desde que ela saiu andando atrás de um homem com uma arma em punho em São Paulo, os bolsonaristas detestam a Carla Zambelli, responsabilizam a Carla Zambelli pela derrota que o Bolsonaro sofreu nas eleições de 2022. E olha, eu não duvido nada que tenha realmente sido um fator determinante, porque já tinha um desgaste grande do Bolsonaro em razão do comportamento irresponsável dele na pandemia. Já tinha também um desgaste grande pelo fato dele ser um bronco, um brucutu, um homem agressivo com as mulheres, agressivo com jornalistas, agressivo com todo mundo que não concorda com ele. Isso tudo, claro, já tinha criado um desgaste diante de uma parcela da população. Mas vamos lembrar que quando vai chegando próximo da época da eleição é quando os eleitores realmente se ligam que, olha, preciso escolher um candidato. E o episódio da Carla Zambelli aconteceu na véspera da votação, quando estava todo mundo já com a cabeça nas eleições. Então é claro que qual foi o recado que a Carla Zambelli passou? Essa política armamentista do Bolsonaro vai levar a gente para o buraco, porque coloca a arma na mão de gente irresponsável, de gente louca, de gente pirada, de gente sem noção, como a Carla Zambelli. E aí isso certamente influenciou na perda de votos. E como a eleição foi apertada, não dá para dizer assim que não foi, que não teve influência, que não teve uma forte interferência aquele episódio na derrota do Bolsonaro. Então, desde então, ela fica tentando ser aceita de volta pelos bolsonaristas, mas ela não tem apoio deles, não tem apoio no judiciário, não tem apoio em lugar nenhum. Só que eles deixam ela quieta lá no Congresso também, não tiram ela de lá. Ficam fingindo de morto, né, enquanto a Carla Zambelli continua atuando como deputada federal. Mas, de qualquer maneira, a situação dela está cada vez mais complicada, cada vez pior, cada vez mais difícil, porque essas provas que apareceram nessa denúncia da PGR são muito sérias, muito graves. Ela, inclusive, foi aconselhada por assessores, por pessoas mais próximas e por advogados também que são mais próximos dela, a renunciar ao mandato dela para tentar fugir do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque até então tinha uma regra que é o seguinte: o deputado ele só é processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se ele não está no mandato, esse processo vai para a primeira instância. Muitos deputados que não se reelegeram ou que renunciaram tiveram seu processo que estava no STF enviado para a primeira instância. Então ela foi aconselhada justamente por causa disso, para que o processo dela também fosse para a primeira instância. Só que aí o STF recentemente julgou uma ação que muda a característica do foro privilegiado. Ficou definido o quê? Que mesmo quando o deputado sai do mandato, se o processo já começou no STF, ele fica lá até o fim, justamente para evitar prejuízos ao processo. E com essa mudança, a Carla Zambelli desistiu de renunciar porque ela viu que não vai adiantar nada. Ela, sendo deputada ou não, ela vai continuar nas mãos do Alexandre de Moraes, os processos dela vão continuar no STF. Então ela está bem ferrada, bem complicada. Dificilmente o mandato de Carla Zambelli passa de 2024. Daqui a pouquinho tem julgamento, e nesse julgamento certamente vai ter condenação, porque existem fartas provas. O Walter Delgatti Neto disse que foi ela que mandou, e não só isso. Apresentou prints de conversas com ela, trocando arquivos, justamente os arquivos que foram publicados no site do Conselho Nacional de Justiça. Então ele provou, não só disse, mas provou que a mandante, que a orientadora daquilo tudo era a Carla Zambelli. Agora, ela é tão inteligente que ela foi capaz de tirar uma foto com o Walter Delgatti Neto, essa aí que você está vendo, quando se encontrou com ele no final de 2022. Ou seja, ela mesma produziu provas contra ela.
A Carla Zambelli me parece mais o coiote do Papaléguas, né? Que tenta e todos os planos que ela tem dão muito errado e ela se dá mal no final. E eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com algum outro vídeo aí sobre a política nacional. Um abração para você e tchau.